Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 23 de janeiro de 2024. Terceira semana do Tempo Comum, terça-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Ildefonso, o bispo dedicado à Virgem Maria. Século VII, início do século VII, Itália. Por teu grande amor e zelo a Maria, pedimos a mesma dedicação a Deus, a mesma clareza da fé, os mesmos sentimentos de amor para com a Mãe de Deus. Porque não há Cristo sem Maria e não há Maria sem Cristo. Que possamos propagar essa devoção e ensinar esse caminho seguro aos necessitados, a todos nós, aos nossos filhos. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 6, nos seus versículos de 12 a 19. Ontem nós vimos que, finalmente, Davi foi consagrado, foi ali oficialmente consagrado rei de Israel após a morte de Saul e também a morte do filho de Saul, Jonatas. Eu acho que não teria outro jeito, né? Teria que acontecer esse incidente para que Davi conseguisse alcançar o trono conforme a vontade de Deus. Ele fora ungido e estava ali acompanhando Saul. E Saul já queria matar Davi. Aquela história toda que nós já vimos nas 2 semanas que nós estamos lendo o livro de Samuel. Interessante que a liturgia diária ela nos traz essa riqueza, né? De poder estudar a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todo ano a gente faz isso, ano A, ano B e ano C. Pela liturgia, você consegue enriquecer um pouco o seu conteúdo de catequese. Então, o livro de Samuel nos traz essa riqueza. E hoje, no livro de Samuel, nós vamos ver o momento em que Davi ele louva a Deus e bendiz ao Senhor e transporta a Arca da Aliança por 25 quilômetros. 25 quilômetros. Os filisteus, quando roubaram essa arca, eles levaram em carro de boi, né? Agora Davi devolve a arca para o templo, devolve a arca para Israel, depois de uma luta, de uma guerra, depois de ter vencido, mas ele faz isso levando nos ombros, como manda o santo mandamento, né? Naquela época tinha que levar nos ombros, os sacerdotes tinham que levar, e a cada 6 passos tinha que fazer um sacrifício ao Senhor. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca ao Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. 3 passos, 6 metros, 25 quilômetros. Levaram 6 meses para fazer esse transporte. E outra coisa, mataram mais de 100 mil cabeças de boi, assim, de sacrifício, né? Animais para sacrifício, que a cada 6 passos faziam um sacrifício. Davi, cingido apenas com um efode de linho, tipo um pijama, né? Dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziu a arca ao Senhor e seguia ele. Em seguida ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor, assim que começou a chegar em Jerusalém. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu toda a multidão de Israel a cada um dos homens e mulheres um pão de forno, um bolo de tâmaras e outra torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa louvar e bendizer o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos aí, ó. Davi, a cada 6 passos, glorificava a Deus. Toda uma quantidade de animais, de recursos, né, foram dedicados à presença de Deus, cumprindo aí os preceitos para o transporte da Arca da Aliança.
Então, o que nos chama a atenção é essa disposição de Davi em oferecer ao Senhor sacrifícios a cada 6 passos, cada 3 metros que ele andava, né? Ele sacrificava, glorificava a Deus. Às vezes Deus nos pede um sacrifício muito pequeno para estar conosco, é exigível um sacrifício muito pequeno para estar no nosso meio. Será que nós estamos dispostos a sacrificar também alguma coisa diante do Senhor, né? Para que o Senhor esteja conosco no nosso meio? Será que um pequeno sacrifício pode nos causar tanta tristeza no lugar de júbilo e alegria? Pode nos causar tanta ira, revolta contra Deus por causa de um pequeno sacrifício? Então aqui a história de Davi nos deixa primeiro esse exemplo grandioso: sacrificar ao Senhor a cada 3 metros ao percorrer 25 quilômetros, gastar 6 meses nessa viagem e sacrificar tanto recurso em alegria, porque o Senhor está no nosso meio. Que possamos hoje aprender com Davi, trazendo para a nossa realidade, né, a alegria de oferecer ao Senhor, sacrificar ao Senhor um pouquinho de nós, um pouquinho da nossa vida em louvor, porque o Senhor está no nosso meio. Aprendamos hoje com o santo Ildefonso, que também sacrificou sua vida ao Evangelho, um bispo de temor ao Senhor, que reconheceu na sua mãe Maria, em Maria, um exemplo de santidade e uma firmeza, um solo firme, para que a partir desse ponto, devoção a Maria, pudesse glorificar e bendizer o Senhor e dar em contribuição ao reino de Deus o sacrifício da sua própria vida. O salmo de hoje nos traz esta realidade. É o Salmo 23, que é o responsório. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso e grandioso. Então, o mundo nos pergunta, quem é este Rei da Glória? Quem é este ao qual você aceita o sacrifício, você aceita, né, passar por determinadas situações e glorificando a si mesmo, o Senhor, e continua glorificando? Então, quem é este Rei da Glória? É a pergunta que os nossos filhos nos fazem, nossos parentes, né? O mundo nos faz isso. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa passar. Assim está a nossa família, com os portões abertos. Assim está a nossa casa, com todos impedimento afastados. Levai-o mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa passar e trazer paz e justiça para a nossa casa. Amém. Salmo 23. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Está em Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. O Evangelho de ontem fala da mesma abordagem e com outro evangelista. Mas me parece que a liturgia quer chamar a atenção para esse momento em que a família de Jesus está perturbada porque Jesus está ali anunciando o novo evangelho, anunciando o reino de Deus. Faz parte da missão dele. Maria sabe disso. José sabe disso. Mas os parentes de Jesus estão perturbados com este posicionamento de Jesus, porque traz para o risco, né? Começa a chamar a atenção das autoridades, dos seguidores de Herodes, dos mestres da lei, de todo o magistério lá do templo, de tudo. Então eles estão assim muito assustados, porque isso traz riscos para eles. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Com certeza Jesus respondeu a este argumento daqueles que, não entendendo, queriam tirar Jesus de qualquer forma dessas pregações, quando ele falou: quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando ele fala assim, ele já tem a certeza de que Maria cumpria a vontade de Deus, né? Quem mais cumpriu a vontade de Deus? Quem mais dedicou-se e sacrificou a sua vida inteiramente? Enquanto Davi sacrificou a Jesus, mais de 100.000, Davi sacrificou lá no templo, né, na arca, mais de 100.000 animais, Maria sacrificou a sua própria vida, aceitando dedicar a sua vida a Cristo Jesus. Este é o exemplo de sacrifício. José sacrificou a sua história, sacrificou a sua vida, cuidando do Filho de Deus, da promessa de Deus, sacrifício perfeito de Maria e de José. José, o patrono da igreja, né? Com José, o símbolo de ser igreja. Maria, a própria igreja, o próprio sacrário que nos trouxe Jesus. Então, na verdade, Jesus fez um grande elogio a seus pais. Quem são meus irmãos? Quem é minha irmã? Quem são minhas irmãs? E quem é minha mãe, o meu pai, o meu parente? É aquele que cumpre a vontade de Deus. Que possamos então cumprir a vontade de Deus em nossa vida, tenhamos um coração preparado, porque servir ao Senhor, estar na obra de Deus, é nos preparar também para sacrifícios diários. Assim como diz o Salmo: dizei-nos quem é o Rei da Glória. Quando nos perguntarem, nós possamos falar, por experiência, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Que hoje aprendamos com Davi e que, acima de tudo, aprendamos com Santo Ildefonso, o santo de hoje, que pedimos que intercedei pela nossa fé, pela nossa história e pela nossa casa e família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos fazer um exército, montar um exército de pregadores. Como que nós fazemos isso? Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta pregação, esta palavra, para que mais famílias estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.